temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Podeis assentar. Este texto ele é interessante porque ele vai falar de preparação, e preparação para que sejamos capazes de responder ao mundo inquiridor, responder àqueles que querem saber se há bases, se há fundamentos para as nossas convicções. Mas antes de Pedro falar que estejamos preparados para responder, ele diz: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Não é que Deus seja impuro e eu vá santificá-lo, longe de nós tal blasfêmia. Santificar significa separar. A ideia é de que no meu coração não haja para Deus qualquer concorrência. O meu coração não esteja dividido, mas que Jesus Cristo seja Senhor exclusivo do meu coração. O termo coração na Bíblia indica aquilo que é o mais recôndito do homem. Não é uma divisão do homem, o seu corpo, sua alma, seu espírito. É o centro de integração de todas essas partes. É do coração que Jesus disse: saem os pecados. É do coração que procedem as saídas da vida. É com o coração que se crê, diz Paulo aos Romanos 10, para a justiça, para que sejamos salvos. O coração, portanto, é de onde se dispara o que nós devemos sentir, ou o que havemos de sentir, o que iremos pensar, aquilo para o que a nossa vontade vai se inclinar. É, portanto, o centro propulsor da existência. Nós poderíamos, se não quiséssemos imaginar emoções banais, falar que o coração é a sede dos afetos, onde afetos aparece como um termo muito mais forte do que o termo emoções, que pode indicar alguma coisa passageira e efêmera. Os afetos são entranháveis. Os afetos determinam nossas inclinações e prioridades. John Wesley disse no século XVIII, replicando os morávios, que o cristianismo é uma religião do coração. Jonathan Edwards escreveu um livro tratado sobre os santos afetos, onde ele defendeu a verdadeira religião no homem localizada nos afetos e, portanto, no coração. E nesse centro de existência, Jesus tem que estar lá. É o que Paulo quer dizer aos Efésios, que Cristo habite pela fé em vossos corações. Mas deve estar lá como Senhor, não como um hóspede, um convidado, mas como regente. Não como regente que ora é obedecido e ora não é, mas como o único Senhor dos nossos corações. Antes, portanto, de nós pensarmos em qualquer preparo para responder, preparo intelectual, preparo de conhecimento, é preciso que tenhamos um coração piedoso. É preciso que tenhamos, como dizia John Wesley, um coração que arde por Deus. Nossa preocupação hoje não é só em preparar crentes com a apologética para enfrentar as ideologias que se apresentam contra nós, desde a indústria do entretenimento até a vida escolar. Não é tão somente isso. Não adianta alguém estar preparado intelectualmente
se o seu coração não tem a Cristo como Senhor exclusivo. Se no seu coração ele não está santificando a Cristo como Senhor, se ele não arde em santos afetos. Martyn Lloyd-Jones dizia que Jonathan Edwards surpreendeu porque foi o maior filósofo da Nova Inglaterra, uma mente refinada, privilegiada, um gênio, mas um homem que participou de um avivamento no qual pessoas gritavam, clamando por misericórdia, e comoções profundas ocorriam. Um homem que, muito embora intelectual, não definiu a vida cristã a partir do intelecto, mas a partir do coração. Nós precisamos, eu tenho dito com insistência, nos nossos dias de um avivamento, senão nossas defesas, boas defesas da nossa fé, não irão impactar o mundo. E o conhecimento poderá nos levar ao orgulho, à autoconfiança, que amanhã fará tombar a pessoa. Ou ela pode se encantar com alguém que, não crendo no Evangelho, fale de modo intelectualmente fascinante, e pelo brilhantismo discursivo, retórico dessa pessoa, ela resolva segui-lo e deixar a fé. É preciso que o nosso coração esteja encantado com Cristo, primeiramente. É preciso que o nosso coração esteja maravilhado com Jesus. É preciso que creiamos, como disse Filipe ao eunuco, em Cristo de todo o coração. É preciso, meus amados irmãos, que nós tenhamos um coração santificado para Deus, que amemos a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Isso tem que ser decidido em primeiro lugar. Uma vida para Jesus, um coração que ama a Jesus, que não vai traí-lo, que não vai se esquivar de professar a fé. Inclusive, é quando nós tomamos essa atitude que nossa mente ganha inspiração para pensar em argumentos. Alguém que não tem um coração inteiramente para Cristo pode ser um defensor da fé pelos livros que leu. Basta o oponente sair um pouco daquilo que ele leu e ele não sabe construir no momento um resultado, não sabe construir uma réplica. Mas, meus irmãos, quando o nosso coração é para Cristo, o afeto que arde no coração dá propulsão ao intelecto, e a pessoa então é capaz de dar respostas. Aliás, quando Jesus nos falou que seríamos levados a autoridades, ele chegou até a dizer que neste momento nós não deveríamos nem premeditar naquilo que havíamos de falar, mas ficar inteiramente na dependência dele, porque o Espírito Santo na hora nos daria sabedoria, nos daria inteligência, nos daria palavras para dizer às autoridades. E é interessante, irmãos, que professores, reitores, em relação a professores, alunos, tem uma posição de autoridade, e talvez nós tenhamos que diante deles dar resposta. É preciso que estejamos nesse momento como Estevão diante do sinédrio, cheios do Espírito Santo, para que, como ocorria com Estevão, ninguém possa resistir à sabedoria e ao Espírito com que haveremos de falar. Há um dom chamado palavra da sabedoria, mas Deus nos assistirá assim, se o nosso coração for piedoso, primeiramente. E depois é que vamos então pensar em nos preparar para as respostas. Mas tudo deve começar decidido no nosso coração, de quem somos, para quem vivemos, a quem servimos, que nosso coração não esteja dividido. É interessante que, ao longo da história, os movimentos de intensificação da fé católica romana
se deram nos mosteiros. Sempre que alguém dentro da igreja romana queria ser mais devoto de suas crenças, ele pensava em se recolher, em construir um mosteiro, em ir para o deserto. Mas entre evangélicos não é assim, porque nós cremos que a igreja não é um sal que deva ficar no saleiro, mas ela deve estar no mundo, é sal da terra, é luz do mundo. Jesus não mandou que nos escondêssemos, mas ele disse: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, como cordeiros para o matadouro. Nós cremos que devemos servir a Deus na comunidade, dentro da sociedade. É o que Max Weber chamou de ascetismo intramundano dos protestantes. Não gosto da palavra ascetismo, mas o que ele queria dizer é que os católicos buscavam uma vida rigorosa fora da sociedade, em seus mosteiros, enquanto o crente dentro da sociedade, vendo nos seus ofícios comuns, nas suas atividades cotidianas, o modo de servir a Deus, ele não deixava de constituir uma família, ele via na sua família um instrumento para glorificar a Deus, criar filhos para servir ao Senhor, viver um relacionamento com a sua esposa, a imagem do relacionamento entre Cristo e a igreja. Lutero disse que um sapateiro que consertava sapato, fazendo isso da melhor maneira, entendendo que aquele era o talento que lhe havia sido dado por Deus e para glorificar a Deus, servia a Deus tanto quanto um ministro em seu púlpito pregando. Então nós entendemos que devemos estar no meio. E é curioso, irmãos, que grandes despertamentos, grandes avivamentos na história cristã evangélica se deram no lugar onde menos nós esperaríamos, dentro das universidades. Os movimentos mais intensos, que seriam por alguns talvez hoje reputados, alguns deles pelo menos, como sendo anti-intelectuais, fanáticos, mas de fato movimentos vindos de Deus, se deram dentro da universidade. Enquanto a história da intensidade da fé católica é relatada na história da vida monástica, dos mosteiros, a história da intensidade da fé bíblica, evangélica, deu-se nas cidades, nas aldeias, nas vias urbanas, nas universidades. Lembremos-nos do precursor da reforma, a estrela da manhã da reforma, John Wycliffe. Este homem era professor universitário, era professor em Oxford, e de lá ele levantou críticas contra o romanismo, protestou contra os abusos que eram feitos equivocadamente em nome do cristianismo. Ele ressaltou a autoridade exclusiva da palavra de Deus, pregou a salvação pela graça mediante a fé, foi perseguido em vida, não o mataram, mas depois de morto, a ira contra ele era tão grande que desenterraram o seu corpo para queimar as cinzas e lançar nas águas, para ver se dessa maneira ele seria esquecido, para que não houvesse um túmulo dele para ser visitado. John Wycliffe, ele foi afastado em dado momento de suas funções em Oxford, por aquilo que ele estava pregando e dizendo, e que os oponentes não conseguiam refutar. Nesse momento ele resolveu traduzir a Bíblia do latim, não dos originais ainda, como mais adiante se veio a fazer a reforma, mas ele traduziu a Vulgata latina para a língua inglesa e colocou a Bíblia na mão de pregadores, os Lollards. Ele os instruiu para pregar, e este homem, que era
um acadêmico, um intelectual, agora estava ajudando pessoas comuns a, pela leitura da Bíblia em sua própria língua, saírem pelas aldeias, pregando a gente simples. O movimento cresceu, muita gente morreu, muito sangue foi derramado, mas o impacto daquele movimento chegou até os dias da Reforma. Jerônimo de Praga, que foi um estudioso com vários mestrados em Heidelberg, estudou em Paris, foi a Jerusalém. Ele, em dado momento de sua vida, foi à Inglaterra. E ele tomou conhecimento dos escritos de Wycliffe, traduziu para a língua do seu povo. E ele e John Hus, que foi reitor universitário, começaram a pregar o vívido evangelho, não só nos meios acadêmicos, mas na praça pública, mas nos templos. E houve um poderoso movimento espiritual na Boêmia, um grande despertamento. Perseguição veio também com tudo, muitas mortes. E o movimento sobreviveu até a Reforma. Deu origem aos irmãos morávios, entre os quais estavam aqueles que evangelizaram John Wesley quando ele foi para os Estados Unidos. Mais adiante nós vemos Lutero. Ele era um monge, mas suas angústias no mosteiro, por mais que ele fosse diligente e rigoroso nos deveres, não trouxe paz à sua alma. O seu superior resolveu direcioná-lo para ser um professor universitário, para ver se ele conseguia fugir das suas angústias, encontrando uma ocupação de ensino. E ele preparava aulas sobre o livro de Salmos, sobre a carta de Paulo aos Romanos. E um dia ele teve o que ficou conhecida como a experiência da torre. Ele leu Romanos 1, que diz que no Evangelho se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Naquele momento veio uma luz no seu entendimento. Ele entendeu que não era por meio de penitências, obras, peregrinações que ele ia se reconciliar com Deus, mas era através do que Jesus fizera na cruz, e que mediante o arrependimento e a fé em Cristo, Jesus Cristo nos justificava, atribuindo-nos sua vida reta, assim como levou sobre si os nossos pecados. E naquele momento Lutero disse: eu senti-me renascer, como se as portas do paraíso me houvessem sido abertas. Quando ele descobriu a graça de Deus, logo depois veio a venda das indulgências. Era a negação de tudo que ele tinha descoberto, experienciado, porquanto se queria barganhar com o perdão divino. Ele se opôs. Suas teses foram traduzidas e discutidas em toda a Europa, e um movimento surgiu a partir da Universidade de Wittenberg, onde ele ensinava. Dali saíram alunos que foram missionários em vários lugares. Melanchthon, que foi auxiliar de Lutero e conheceu o Evangelho por sua influência, tornou-se lá em Wittenberg reitor. Mudou o currículo, introduziu o estudo do hebraico, das línguas originais, da Escritura Sagrada. Lutero traduziu a Bíblia para a língua de seu próprio povo, e um grande mover de Deus sacudiu toda a Europa, apesar de muita perseguição que veio em seguida. Calvino, em Genebra, lugar onde pregou e conduziu a cidade ao entendimento do Evangelho, estabeleceu a Academia de Genebra, que era conhecida como uma escola de preparação de pregadores. De lá saíram pregadores para todas as partes do mundo, inclusive John Knox, que sacudiu a Escócia com coragem
enfrentou a rainha da Escócia, pregando o evangelho na contramão de seus interesses. No século XVIII, nós tivemos um grande avivamento que começou a sua história com um pequeno grupo que se reunia em Oxford, de estudante, o Clube Santo, formado por John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley e outros. E aqueles homens foram um a um tendo uma experiência pessoal de conversão e se tornaram grandes pregadores. George Whitefield era tão intrépido na sua mensagem que igrejas negaram a ele o púlpito. Ele foi para as ruas e milhares de pessoas iam ouvi-lo e muitas conversões aconteciam. John Wesley foi professor em Oxford, ou melhor, foi professor em Oxford de línguas, e lá também ele deixou a sua influência. Registrou no seu diário, inclusive, a última vez que pregou numa das capelas universitárias. A sua pregação foi tão desafiadora para os ouvintes, denunciando os pecados dentro daquela universidade, que ele disse supor que aquela seria a última vez que pregaria ali, o que foi de fato. Nos Estados Unidos, o primeiro grande despertamento veio com uma figura marcante, Jonathan Edwards, que foi reitor da Universidade de Nova Jersey, que depois se transformou na Universidade de Princeton. Aquele homem intelectual, o maior filósofo da Nova Inglaterra, foi instrumento de Deus para um poderoso avivamento. No século XIX veio Finney, que saiu pregando, primeiramente em pequenas cidades, depois em grandes cidades, foi convidado para ser professor de Oberlin, uma universidade, e lá também ele preparou inúmeros mensageiros, que no fogo do avivamento, do segundo grande despertar nos Estados Unidos, foram instrumentos de Deus para trazer a nação aos pés do Senhor. Nós temos ouvido notícias recentes de um avivamento na Universidade de Aylesbury, onde já houve um avivamento no passado. Portanto, meus irmãos, nós podemos imaginar uma obra de Deus dentro desses lugares. Por mais que nos sejam hostis, não desistamos, porque um pequeno grupo, como o Clube Santo, de uma minoria que passava nos corredores sendo ridicularizada, pode ser instrumento poderoso nas mãos de Deus. Ele pode fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Primeiramente, o nosso coração para o Senhor, um coração avivado. E depois, então, nós devemos estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança. Observe aqui, ele fala que nós devemos estar preparados para responder, então nós devemos nos inteirar daquilo que cremos, da nossa fé. Somos ajudados pelo Espírito Santo para defendê-la, mas temos que conhecê-la. Paulo diz a Timóteo para ele ler. Paulo se alegra porque Timóteo aprendeu as sagradas letras desde a meninice. Paulo ressalta a importância de conhecer a palavra de Deus e discernir os tempos. Por isso que ele adverte Timóteo sobre a apostasia no final dos tempos, tempos trabalhosos. E ele chama Timóteo a um compromisso militar para ser um soldado valente e não recuar nesses dias difíceis que ele prenuncia a Timóteo que iriam acontecer. Temos que estar preparados para dar resposta. O Evangelho oferece resposta. A visão de mundo cristã oferece resposta. Mas aqui diz, preparados para responder com mansidão e temor. Uma atitude é para com os homens, a outra para com Deus. Ao que me pergunta, eu devo responder com mansidão, afinal de contas, ele que está me interpelando e quer ouvir a minha resposta. Eu devo responder com sobriedade, com mansidão, com exercício de disciplina sobre paixões
que não ajudam o processo de esclarecimento de outros. Responder com mansidão para que ele veja que há em mim disposição e amor. A mansidão testifica que há convicção e não perturbação. Mas se é mansidão para com ele, para com Deus é temor. Nunca falemos das coisas de Deus levianamente. Nunca respondamos com aquilo que tivemos numa leitura de obra apologética, como se nós estivéssemos falando de um assunto acadêmico qualquer e secular. Que na hora que formos falar das coisas que são de Deus, responder a partir da perspectiva cristã, que o façamos com temor, porque estamos sendo porta-vozes do Senhor. Isso deveria nos fazer temer e tremer, dada tão alta responsabilidade que nos cabe naquele momento. Não há espaço para o conhecimento de que se fala aqui, não há espaço para o orgulho, não há espaço para a altivez, não há espaço para o sentimento de superioridade. O texto fala: a qualquer que vos pedir a razão da esperança. Portanto, a esperança que temos tem fundamento. Mas note, nós vamos responder sobre a razão da esperança que há em nós, ou como diz Pedro aos destinatários, que há em vós. Nós não estamos falando de uma esperança que está nos livros. Nós não estamos falando de uma esperança que simplesmente está na Bíblia. Ela tem que estar em nós. Ela tem que estar em nós. Não é aquele que não teve uma experiência com Deus, apenas conhece a teologia evangélica que está sendo convocado aqui. Ele não está falando de uma esperança objetiva, embora haja ela na Bíblia, como esperança da igreja, dos santos, dos crentes. Mas essa esperança tem que ser dele. Se ele estiver falando de uma esperança que é dele, aquela pessoa vai se dar conta que não está recebendo apenas uma resposta intelectual, mas a resposta de um coração que fala a ele. Nós vamos ser desafiados neste mundo, irmãos, por perguntas. Perguntas para nos engodarem. Perguntas para nos colocarem ou em contradição, ou então perguntas para buscarem acusações contra nós. E por isso é mistério que tenhamos sabedoria e direcionamento do Espírito Santo. É importante que estejamos preparados para responder a uma certa atitude comedida, atenciosa ao responder. Lembrem-se de quantas vezes os fariseus, os saduceus, os líderes da nação judaica foram fazer perguntas a Jesus, não porque estavam desejosos da resposta, mas para encontrarem alguma coisa para acusar Jesus. Na questão da mulher adúltera, quando eles perguntaram se deveriam apedrejá-la conforme a lei de Moisés, se Jesus dissesse que sim, eles iriam dizer que ele estava sendo um instrumento de revolução, porque o Império Romano não permitia aos judeus dominados a pena de execução por eles mesmos executada. Eles não permitiam que os judeus apenassem alguém com a pena capital. Se Jesus dissesse que não era para apedrejar, eles iam dizer: você não está seguindo a lei de Moisés. Mas Jesus deu a resposta sábia. Jesus engodou quem veio para engodá-lo. Jesus disse: quem não tiver pecado entre vocês, atire a primeira pedra. Muitos que estavam ali cometiam o mesmo pecado daquela mulher. E a partir dos mais velhos, eles foram se retirando. E há quem especule que Jesus, logo que disse isso, escreveu na terra, estava enumerando os pecados que eles queriam que os outros não soubessem, para que eles soubessem que Jesus sabia. E a partir dos mais velhos foram se retirando, até os mais moços. E então Jesus ficou só com aquela mulher e salvou a sua alma.
nós vemos a pergunta sobre a moeda. Devemos pagar tributo a César? Se ele dissesse que sim, então eles iriam dizer que ele estava convalidando o domínio romano sobre os judeus. Se dissesse que não, iam dizer que ele estaria então insuflando uma revolta, a sonegação fiscal. Mas Jesus diz, note, Jesus devolve a pergunta para eles. Essa é uma estratégia muito sábia, irmãos. Devolva a pergunta para eles. Sócrates perguntava para levar as pessoas à contradição. E Jesus disse: de quem é essa imagem na moeda? E eles disseram: é de César. Ele disse: pois então pronto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma vez vieram perguntar a ele: com que autoridade fazes estas coisas? O objetivo era implicá-lo em alguma acusação pela resposta. Mas Jesus disse: eu respondo se vocês responderem a minha pergunta. O batismo de João Batista era do céu ou da terra? E eles entram num colóquio entre si. Se dissermos que é do céu, ele vai dizer: por que vocês não se batizaram? Se dissermos que é da terra, o povo se levanta contra nós porque aprecia muito João Batista. E eles então dizem: não sabemos. Jesus disse: então eu também não respondo a pergunta que vocês fizeram. Nós, irmãos, vemos que em grande parte desses argumentos, dessas colocações que faziam a Jesus, havia omissões. Por exemplo, a lei dizia que deveria ser apedrejado o homem e a mulher, pegues em adultério. Por que estava a mulher lá e não estava o homem? Jesus poderia até ter dito isso, mas encontrou um caminho melhor, aquele que não só responderia, mas levaria-os a meditar sobre sua própria condição diante de Deus. O diabo disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, salta daqui, porque está escrito que os anjos vão te segurar. Sim, estava escrito que se ele tropeçasse, os anjos seguravam. Não estava escrito que ele deveria se suicidar. E Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, irmãos, portanto, fazia colocações em devolução, fazia questionamentos de volta para eles. Jesus usava de estratégias analógicas. Às vezes as pessoas não conseguem ver os seus grandes equívocos olhando para eles frente a frente no espelho. Mas se você for por uma via ao lado, por uma analogia, eles então terão que admitir o seu erro. Lembrem-se de Natã com Davi. Natã não chegou lá e acusou Davi de adúltero. Contou uma história de um homem que tinha muitas ovelhas e de um pobrezinho que só tinha uma, e que foi alguém visitar aquele que tinha muitas, e ele, em vez de tomar uma de suas ovelhas para oferecer, ele tomou daquele outro que só tinha aquela ovelhinha. E então Davi diz: este homem deve ser punido, este homem deve morrer. Natã diz: esse homem és tu. Os judeus discriminavam os samaritanos. Os líderes de Israel, quando estavam com raiva de Jesus, diziam que ele era samaritano. Jesus conta a parábola do bom samaritano, em que um homem é atacado, cai e fica machucado. Passa um sacerdote e um levita, judeus, e não o auxiliam. E depois vem um samaritano e o ajuda. E o assunto era sobre o amor ao próximo. Foi quando Jesus introduziu essa história. E Jesus pergunta: dessa história que eu contei, quem é o próximo? Eles não queriam dizer que era o samaritano, disse: aquele que socorreu o homem. Mas Jesus queria mostrar que nós não deveríamos julgar ninguém pela etnia, porque poderia alguém de uma etnia repudiada ser aquele que socorreria numa necessidade. A Bíblia diz o seguinte, lá em 2ª Epístola de Pedro, capítulo de número 3, a partir do verso 1: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento,
os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus, a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Aqui Pedro dá a entender que o inquiridor é pelo menos um judeu, porque ele fala: as coisas estão assim desde como estavam na época dos nossos pais. O fato é que estas pessoas estão dizendo: não vai haver essa vinda de Jesus, não vai haver esse evento aí interventor na história, no curso dos acontecimentos, porque as coisas permanecem perenemente do mesmo jeito. Mas Pedro diz: eles ignoram voluntariamente, quer dizer, um argumento que ignora alguma coisa que eles sabem que é verdade, que não foi sempre assim, que este mundo foi tirado das águas no princípio, e que depois veio um dilúvio, e também interrompeu o curso deste mundo. Mas note o que Pedro diz: eles ignoram voluntariamente. Geralmente aquele que quer manipular a informação, ele omite uma parte dela, ele não lembra de alguma coisa que ele sabe, mas que naquele momento ele está colocando de lado. E Pedro diz: eles ignoram voluntariamente isto. Então nós vemos, irmãos, que na Bíblia nós temos elementos para saber como responder. Hoje em dia, dentro das universidades, e isso já desceu para o ensino médio, está a chegar de maneira mais lúdica no ensino fundamental, nós temos uma visão da humanidade como se fosse uma massa modelável. Nós cremos que Deus criou este mundo, estabeleceu as leis da física, estabeleceu as leis que regem a natureza, e nós acreditamos que Deus fez o homem também dentro de uma ordem moral, que Deus fez o homem ordenado ao bom, ao belo, ao verdadeiro. Nós cremos que há uma natureza humana estabelecida, porque foi Deus que fez o homem. Mas o que esses ideólogos do nosso tempo estão tentando passar é que nós não somos nada, exceto aquilo que fazemos de nós mesmos. Eles duplicam o homem, aquele que é a massa para ser formada e aquele que não é nada, porque está fora de tudo para formar este homem. O primeiro, a massa modelável, não é nada. E o outro também não, porque abstraído deste mundo, como se fosse alguém de fora para constituir a si mesmo uma outra coisa, ele torna-se um nada. Mas essas pessoas acham-se no direito de planejar uma nova humanidade. Em parte, a Revolução Francesa trouxe isso, com a ideia de destruir todas as instituições precedentes e pensar o homem sem a história, a tradição, segundo um ideal que eles tinham lá da razão, mas eles ainda encontravam um aporte de referência, um tipo de razão que eles achavam que por ela eles iriam desenhar o novo homem. Mas no mundo de hoje, até essa ideia de razão se fragmentou. O mundo de hoje, pós-moderno, relativista, não aceita que haja nenhum lugar seguro. E aí, quem vai planejar essa nova humanidade são aqueles que tiverem uma habilidade estratégica maior para assediar o poder, para utilizar a mídia, para aparelhar as instituições. O que eles querem é o verdadeiro, nem eles acreditam que sim,
mas é o que a ideologia deles quer. E eles acham-se no direito de fazer isso porque foram oportunisticamente mais prestigiados, privilegiados, porque conseguiram êxito em aparelhar tudo isso. No seu livro A Abolição do Homem, C.S. Lewis vai exatamente falar de um mundo em que se quer destruir o homem conforme nós até agora imaginamos. O homem criado à imagem e semelhança de Deus para se forjar um novo homem. Os que falam nisso entendem que todos os valores são relativos e subjetivos, que não há moral, não há certo nem errado, senão aquilo que os planejadores, é a expressão que C.S. Lewis usa, decidirem que vai ser. É um cenário, portanto, que é muito aparentado com aquela descrição distópica do mundo no livro 1984, onde o autor imagina exatamente um mundo dominado por um grupo que não tem nenhuma noção objetiva. Todo dia eles estão mudando os registros da história passada, não é presente e futura não. Todo dia eles estão recontando o que aconteceu da maneira que seja mais estratégica para eles conseguirem no presente o que desejam. E nós vemos isso. A mesma mídia que explicitou os crimes de um político corrupto, agora o reinventa como não tendo cometido nada. Aquele que foi alguém que esteve adstrito à lei, é de repente retratado agora como uma pessoa corrupta. Há uma inversão. Então, nem a história tem mais estabilidade, nem o passado, que se imagina que estancou. Eles estão toda hora fazendo, refazendo o passado, redesenhando novos valores e tudo mais. E aí aparece a ideologia de gênero no cenário. A ideia de que nós nascemos, de uma certa forma, neutros na identidade sexual e que vamos nos definir a nós mesmos como homem ou como mulher, independentemente da genética e da biologia. E assim um homem que se diz mulher torna-se mulher, uma mulher que se diz homem torna-se homem. E o pior é que eles poderiam fazer isso por conta própria e ficar na vida deles aceitando isso, mas querem que os outros reconheçam isso, que os outros chamem a quem estão vendo como homem de mulher, porque este homem se diz mulher, que chamem de mulher a quem estão vendo homem porque se diz mulher, e o contrário. E nós vemos aí, portanto, um controle sobre a nossa palavra, sobre o discurso. Aquilo que era óbvio, não é mais. Havia um ditado entre os ingleses que diziam: o parlamento pode tudo, exceto transformar um homem em mulher e uma mulher em um homem. Aquilo que no passado, portanto, era visto como uma impossibilidade, algo cômico, agora se torna imposto com seriedade. No livro 1984, nós temos uma pessoa torturada para dizer que 2 mais 2 não são 4, mas 5. Ele insiste em dizer que são 4. Depois, torturado, ele diz: eu falo o que você quiser, pronto, é 5. Posso me livrar agora? Não. Porque você disse que era 5 sem convicção, disse porque foi torturado. Nós vamos continuar o processo até você psicologicamente aceitar que 2 mais 2 são 5. E se amanhã nós decidirmos voltar que vai ser 4, você vai voltar a acreditar que é 4. É como se o homem fosse uma massa modelável para aquilo que eles querem, como se não houvesse uma natureza humana. Mas sabe qual é o problema, irmãos, dessas ideologias? É porque elas estão unidas numa frente só, mas elas têm aquilo que elas querem transformar em particular. Uma quer transformar aqui, a outra quer transformar aqui, uma quer construir o homem desse jeito aqui, a outra quer construir o homem daquele jeito ali. Elas convivem, mas entram em contradição. Entram em contradição entre eles mesmos.
Uma feminista, por exemplo, foi alvo de um cancelamento, como se diz agora, porque ela não aceitava que uma mulher, ela era lésbica e não conseguia aceitar que uma mulher estivesse se relacionando com um homem que se diz mulher, e isso fosse considerado um relacionamento entre duas mulheres. Veja como a coisa é complicada. Até agora se defendeu o direito ao aborto como direito das mulheres. Obviamente não existe direito ao aborto, não existe direito de matar ninguém. Mas elas defendem como um direito que seria das mulheres. Mas a mulher que se designa homem quer ser tratada como homem. E ela pode engravidar. Então, ela, grávida, se fosse praticar um aborto, não seria uma mulher fazendo um aborto, seria um homem. Então, nem direito das mulheres dá mais para ser. Elas não se encontram, essas ideologias, porque elas não têm uma preocupação com a lógica. E aí elas entram em contradição umas com as outras. Não há lógica nem nas expressões. Defende-se o direito ao aborto como um direito reprodutivo. Como é que pode ser um direito de reprodução se é para matar e não para dar à luz? Chama-se tratar mal um homossexual de homofobia. Mais homofóbico seria aquele que tem medo de alguma coisa, que tem medo de homossexual. Se existisse então um homofóbico no sentido próprio da palavra, ele é que teria que ser protegido do homossexual. Se alguém tem claustrofobia, você o protege de um elevador e não o elevador dele. Mas eles terminam se contradizendo, porque não está de acordo com a natureza das coisas. O que vemos aí é como se fosse uma heresia gnóstica. O meu corpo não faz parte de mim, é a massa que eu posso utilizar para cá e para lá. Os gnósticos eram uma seita que dizia que Jesus não veio em carne, que o corpo não é parte de nós, é uma prisão, e que a ambição não é ressuscitar o corpo, é se desvencilhar dele, é a alma existir eternamente livre do corpo, que é uma prisão. Estas pessoas não têm o seu corpo como parte de si, julgam poder reformulá-lo. Quando elas dizem que podem se reconstituir pela palavra, elas estão querendo se divinizar. Porque na Bíblia é Deus que cria pela palavra. Ele diz, haja luz e houve luz. Nós não podemos, portanto, aceitar estas coisas, e elas não são coisas inocentes. Elas são tentativas de divinização do homem. Durante a Reforma Protestante, meus irmãos, e em muitos tempos antes dela e depois dela, os evangélicos foram perseguidos pela Inquisição porque recusavam aceitar a transubstanciação. A doutrina romanista, segundo a qual o padre dizia palavras de consagração, aquela hóstia se transmutava, segundo se dizia, do corpo, sangue, alma, divindade de Cristo, mas continuava com o cheiro de farinha de trigo, gosto de farinha de trigo. E os evangélicos diziam, nós não vamos chamar isso aí de Jesus. Isso é trigo. Aliás, quando Jesus instituiu a ceia, ele próprio estava lá, ele não podia ter mudado o pão nele mesmo se ele estava lá. Quando ele disse, este é meu corpo que é partido por vós, ali não poderia ser o corpo dele partido por eles, porque ele não tinha nem morrido na cruz ainda. Ele disse no final, fazer isto em memória de mim. Era simbólico, como era simbólico quando ele disse, eu sou o caminho, eu sou a porta. E meus amados irmãos, os evangélicos viam aquilo como uma divinização do sacerdote, porque dava a ele o poder de, pela palavra, fazer uma coisa mudar sem mudar, obrigando todos a chamar aquilo que viam por um nome que não era correspondente ao que estavam vendo. E onde estão os crentes do nosso tempo? Diante da ideologia de gênero. Por que estão silentes? Porque os do passado foram tão corajosos para enfrentar essa questão da transubstanciação. Ela era o ponto pelo qual normalmente alguém teria que ir à fogueira da Inquisição. Nós temos que ser firmes hoje para não aceitarmos estas coisas. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 13,
Desculpem-me. Versículo de número 8 diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O texto está querendo dizer o seguinte: ninguém consegue prevalecer contra a verdade, ela se impõe a todos. Se alguém nega a verdade, há de se contradizer, há de entrar em contradição consigo mesmo, se nega a verdade. Nós dizemos, irmãos, que casamento é entre homem e mulher, porque nessa relação há 3 características: diversidade, homem e mulher; complementaridade, que resulta exatamente de serem diferentes. Inclusive, o aparelho reprodutor humano não funciona só em um, mas na combinação de homem e de mulher. Diversidade, complementaridade e fecundidade. O casamento, como dizem, entre pessoas do mesmo sexo, nem tem diversidade, nem complementaridade, nem fecundidade. Por que devo eu chamar estas duas coisas pelo mesmo nome? Discriminação não é apenas distinguir entre os iguais, é também igualar os diferentes. É dar o mesmo nome a coisas distintas. Quando isso é mostrado, irmãos, se vê que o que eles defendem não está de acordo com a verdade, não se impõe à verdade. Nós não podemos nada contra a verdade, senão a favor dela. Todo aquele, portanto, que não sustenta a verdade entra em contradição. Uma coisa curiosa: os universitários, acadêmicos, vinham sustentando por muitos anos, dentro dessa visão pós-moderna, que não há verdade objetiva, que a verdade é uma forma de ver as coisas, que nós não podemos dizer que uma coisa é verdade do ponto de vista factual, sempre tem um olhar, uma interpretação, que você vê segundo uma perspectiva, um foco e tal, aquela coisa toda. Mas durante a pandemia, a ciência que eles invocavam tinha a verdade absoluta na mente deles. Eles chamavam qualquer um que se opunha de negacionista, contra a ciência. Essa visão de ciência que foi defendida durante a pandemia era uma visão do início da Idade Moderna, não dos tempos pós-modernos. É a visão de uma ciência que alcança resultados comprovados, demonstrados. Mas, de repente, estrategicamente, eles mudam a filosofia, a concepção. Não tem coerência, é tudo estratégico. Mas o povo, sem orientação, não percebe que ora está aceitando uma coisa, ora está aceitando outra. Sempre no momento em que aceita uma ou outra, que são contraditórias, aceitando como se fosse algo inquestionável. Só os planejadores, diz C.S. Lewis, é que sabem que estão fazendo isso. O povo que é instrumentalizado por eles não percebem, defendem ora uma coisa, ora outra, com absoluta contradição. Defendem política de desencarceramento. Vamos tirar pessoas criminosas das cadeias, porque elas estão cheias. E querem pegar pessoas simples que se manifestaram, que não estavam armadas, que não feriram ninguém, para cumprir penas exorbitantes. Como é que eles têm política de desencarceramento? Quando é para soltar os seus companheiros, eles defendem uma teoria chamada garantismo penal, que assegura para uma pessoa no processo uma série de possibilidades de defesa, que onera o acusador com a necessidade de provar robustamente tudo. Quando é alguém que não é companheiro deles, com câmeras apagadas, sem provas seguras, estas pessoas são processadas e condenadas sem que as mesmas garantias sejam asseguradas. Não há coerência. O melhor argumento contra eles é eles mesmos.
O melhor argumento contra eles são eles mesmos. Tertuliano mostrou isso. Mostrou que nos processos a que os cristãos eram submetidos, nos séculos 2, 3, que naqueles processos os cristãos não tinham os direitos, as garantias que eram asseguradas a outras pessoas, nos mesmos processos, na sua apologia, onde ele defende a fé cristã, ele vai mostrar como o Império Romano era parcial, era autocontraditório. Precisamos, irmãos, de pessoas que lancem no rosto estas contradições, que mostrem essas contradições. Nós vemos lá em Romanos, no capítulo de número 1, a Bíblia dizendo que Deus, que criou o mundo, deixou no mundo o testemunho de sua existência. Romanos 1, 18 ao 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e a injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Meu irmão, esteja seguro do que a Bíblia diz, porque o que a Bíblia diz se estampa na natureza das coisas. A criação de Deus, nós temos o relato na Bíblia, mas nós temos a evidência diante dos nossos olhos, uma visão de mundo, uma cosmovisão. Ela pode ser comparada com a outra para saber se é melhor, atendendo a alguns requisitos. Se ela pode explicar mais coisas, valendo-se de conceitos mais simples, ela mostra a probabilidade de ser a verdadeira. Há 3 testes para saber se uma cosmovisão se mantém. O primeiro é a coerência, é o teste negativo. Se é autocontraditória, não mostra-se verdadeira. É o que nós vemos em todas essas ideologias esquerdistas, são autocontraditórias, se contradizem mutuamente, mas não a nossa visão de mundo cristã. Assim, o segundo requisito é que aquelas coisas que são óbvias, que sabemos serem empiricamente constatáveis, podem ser explicadas por essa cosmovisão. Se ela é verdadeira, não é contraditória, é capaz de explicar aquilo que é empiricamente constatável, e a pessoa é capaz de viver consistentemente com ela. Um relativista não vive consistentemente com o relativismo, é só pisar no pé dele, que aí ele vai dizer que aquilo ali é errado em todo lugar do mundo. É só mexerem com o patrimônio dele, que aí ele vai dizer que aquilo ali é furto em todo lugar do mundo. Ele não é consistente com a sua própria visão de mundo. Uma visão de mundo que não pode garantir consistência de vida aos seus defensores, que não é coerente consigo mesma. Uma visão de mundo que não é capaz de explicar o que é demonstrável, não é uma cosmovisão aceitável. Mas a cosmovisão cristã, irmãos, explica a origem desse mundo. E é o que nós vemos. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia o seu poder. Os atributos de Deus, sua eterna divindade, se revelam pelas coisas criadas. Mas aparecerão os evolucionistas e dirão, mas tem defeitos. Nós temos pessoas que nascem cegas, nós temos pessoas doentes. Nós temos um lugar em que chove muito, outro que chove pouco. É verdade. Mas a questão é que o nível de ordem que nós vemos é satisfatório para dizer que houve um Criador. E o nível de desordem o cristianismo explica pela queda. É a melhor explicação, melhor do que o inverso. É melhor do que aqueles
que dizem que é como se houvesse tanta desordem que não pode haver um Criador, e que o pouco de ordem que veio foi coincidência. Não parece ser assim. Parece haver tanta ordem que o Criador é evidente. E se houver alguma desordem, podem perguntar, que nós vamos mostrar a razão da nossa fé. Se houver desordem, nós explicamos pela queda. A queda de Adão trouxe desestruturação no cosmos inteiro. É por isso que há algum nível de desordem, é por isso que há a morte, é por isso que há a enfermidade, é por isso que há envelhecimento. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo de número 2, o seguinte, versículos 14 e 15. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Paulo está dizendo que dentro de todo ser humano tem uma lei moral, que os gentios, os pagãos, que não conheciam a lei mosaica, eles mesmos conformavam em certos momentos sua ação externa com o que a lei exige, mostrando que eles sabiam sobre a lei, porque ela estava escrita em seus corações, suas consciências davam um testemunho disso. Não é que estas pessoas obedeciam a lei de uma maneira que satisfaz a justiça de Deus, porque não faziam por amor a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Mas a lei moral de Deus está tão de acordo com a natureza das coisas, irmãos, que não agir de acordo com ela pode trazer inúmeras desvantagens. Se todos resolvessem mentir e serem infiéis nos seus contratos, ninguém conseguiria mais relacionar uns com os outros. Independentemente de alguém independente de alguém querer fidelidade nos contratos para que Deus seja glorificado, ele vai querer, porque essa é uma condição de uma sociedade coesa. Os gentios, quando se conformam exteriormente, mostram saber dessa lei. C.S. Lewis, na Abolição do Homem, ele diz: quando você for procurar saber se em várias culturas distintas houve uma apreensão da lei moral, ele disse: não procure nos piores momentos da história dessas culturas, mas nos melhores. Não encontre nos homens mais devassos, vá atrás das figuras mais brilhantes, e você vai perceber que elas tiveram intuição dos elementos da lei moral. Vá atrás de um Cícero em Roma, vá atrás de um Aristóteles na Grécia Antiga. Por mais que tivessem equívocos em elementos morais centrais, eles tiveram percepção. Vá em Confúcio, ou mesmo em Maomé. Ao final de seu livro Abolição do Homem, C.S. Lewis coloca máximas de sabedoria moral provenientes de vários lugares do mundo, em várias épocas, e as convergências e coincidências. Hoje o mundo é porque deliberadamente quer se desnaturar, e todo mundo quer fingir não ver o que está diante de si, porque o homem quer ser senhor até da moralidade. Mas antes de haver essa ilusão que permeia a sociedade de hoje, quando os homens simplesmente levavam em conta a sua própria natureza, eles tinham intuições profundas do que há na lei moral. Isso mostra que nós temos uma natureza humana. Isso mostra que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós temos as noções do bem e do mal, da moralidade. Por isso nós somos capazes de compreender as leis do universo, há uma congruência da nossa razão com a estrutura do universo, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que houve um pecado original lá no princípio. Eu não tenho uma nave espacial para ir até lá e constatar esta queda, mas eu tenho um testemunho de que ela aconteceu dentro de mim. É que nós temos essas verdades morais dentro de nós e encontramos dificuldade para viver segundo ela. O nosso ser está fracionado, indicando que fomos criados para uma coisa, mas estamos em deficiência para atender a ela. Então alguma coisa aconteceu para gerar essa ruptura em nosso ser.
Em Romanos 7, Paulo diz o seguinte, a partir do versículo 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O testemunho da queda está dentro de nós, no presente. Sem eu precisar ir para trás, eu vejo que eu fui criado para uma coisa, e eu estou em outra, eu derrapei, alguma coisa aconteceu. A melhor explicação é a transgressão de Adão no princípio. Uma experiência existencial, nossa, essa daqui, de tentar fazer o que é certo e não conseguir, como desejaríamos, evidencia que houve uma queda. Será que as histórias da Bíblia são verdadeiras? Vamos escolher uma coisa por amostragem, para assegurar que todas elas são verdadeiras. A nação de Israel. Essa nação veio de uma promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Deus disse que essa nação subsistiria ao longo do tempo. Deus tem propósitos no final da história para com essa nação. Essa nação esteve sob o cativeiro da Babilônia, da Pérsia. Esteve sob o domínio dos gregos e romanos. Esta nação foi espalhada e ficou sem território. Foi perseguida pelos cruzados, pela Inquisição, por nazistas e comunistas. Mas essa nação está aí até hoje. Eu não ouço falar de Edonita. Eu não ouço falar de Ferizeu, Perizeu, Filisteu. Mas eu ainda ouço falar em Israel. Veja o que a Bíblia diz lá em Jeremias, capítulo de número 31. Jeremias, capítulo de número 31, a partir do verso de número 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças, ou seja, o sol, a lua, as estrelas, de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel ser uma nação diante de mim para sempre. É uma linguagem irônica. Se deixar de haver estrela, sol e tal, então Israel deixa de ser uma nação. Versículo de número 37. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. É uma maneira inversa de dizer que ele não vai permitir que essa nação desapareça. Nenhum homem vai conhecer tudo sobre o céu ou sobre a terra, mas Deus está garantindo que essa nação vai continuar a existir. O critério da Bíblia para estabelecer a ordem da história é a nação de Israel. Por que a Bíblia fala da Babilônia, da Pérsia, da Grécia e de Roma? Porque foram impérios que tiveram essa característica, aquela outra não, porque Israel esteve sob o domínio deles. O critério da história na Bíblia é a nação de Israel, é o plano salvador de Deus em relação à nação de Israel. A igreja tem o seu lugar agora porque a nação de Israel está colocada de lado até tempo futuro. A igreja surge por causa de Israel, e é explicada a igreja pela rejeição de Israel. As dispensações são vinculadas a esta nação, os patriarcas, a lei, a graça. Depois virá a tribulação, o milênio, a ordem das coisas está em função dessa nação de Israel. Por isso nossas divisões da história são melhor do que a de qualquer historiador. O historiador tem um critério para cada momento. Ali foi o momento da tomada de Constantinopla, ali foi a queda do Império Romano. Para cada fase que ele demarca na história, ele tem um critério isolado. Mas quando nós vamos ler a história, o nosso critério é um só até o fim. Porque essa nação está o tempo todo.
Eles precisam definir por coisas que foram perdidas. O Império Romano caiu, Constantinopla foi tomada, mas a nação de Israel, irmão, se cai, se levanta. Se é tomada, retoma. Essa nação persevera. Em 1948, sem ninguém imaginar, depois de séculos sem o seu lugar, eles foram reconstituídos como nação. De acordo com Isaías 66:8, quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder-se-ia fazer uma terra num só dia, nasceria uma nação de uma só vez. Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Nós temos no Novo Testamento Jesus, o coração da nossa fé, o nosso Jesus amado. Jesus, irmãos, nós podemos dar razões sobre ele. Alguém já disse que o sonho de qualquer autor de literatura era desenhar na sua história um homem perfeito, e nunca conseguiram. Em vez disso, foram os pescadorzinhos que conseguiram nos seus evangelhos retratar um homem perfeito, como pessoas que eram tão simples, que vinham de uma atividade tão rudimentar, conseguiram retratar ali um homem perfeito. Jean-Jacques Rousseau, o filósofo do contrato social, ele disse o seguinte, que a pessoa mais excelente do mundo, mais maravilhosa, mais perfeita, era a pessoa de Jesus nos evangelhos. E ele disse, se ele não existiu, se tudo isso foi uma invenção, nós temos que descobrir o inventor, porque ele era tão brilhante quanto. Está lá Jesus. Uma vez Stanley Jones foi debater com uma pessoa, e a pessoa estava toda preparada com os escritos do Velho Testamento para perguntar como é que Deus mandou matar não sei quem, andar ali, fazer isso aqui e tal. E Stanley Jones disse o seguinte, me diga uma coisa, quando você está vendo um edifício sendo construído, você olha uma pessoa fazendo uma coisa lá, você diz, aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar errado. Mas depois que foi construído e deu certo e você vê o final, então você vê que tudo aquilo ali tinha um propósito. E ele então disse, não vá para o Antigo Testamento não, porque você está na construção do edifício. Vá para onde o edifício terminou. Ali era um povo bárbaro, situações anômalas, difíceis, mas tudo termina com Jesus. Eu quero saber se você encontra alguma coisa em Jesus para você contestá-lo hoje aqui. E o homem então calou-se. Jesus, irmãos, é o brilho do Evangelho. A glória de Deus está na face de Jesus Cristo. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós temos uma forma de saber se Jesus era real, como ele disse, o Filho de Deus encarnado, a sua ressurreição. Ele fez afirmações fortes. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Eu e o Pai somos um. Mas ele deu um instrumento para sabermos que ele dizia a verdade. Ele disse, destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruo. Ele disse, o sinal é esse, como Jonas esteve aqueles dias no ventre do grande peixe, depois saiu, o Filho do Homem vai estar no seio da terra, mas vai ressuscitar. Este é o sinal. Este é o sinal. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, Paulo diz o seguinte no versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Não tem nenhuma religião do mundo assim, irmãos, onde o apóstolo diz que a verdade do que está sendo dito depende de uma prova empírica. Se ele não ressuscitou, se isso não aconteceu, esqueçam tudo o que eu disse. Mas o fato é que Jesus foi sepultado e ao 3º dia o seu corpo desapareceu. E a história dos soldados, ninguém cai nela. Disseram que dormiram, enquanto dormiram, levaram o corpo. Se eles dormiram, não viram nada para saber se levaram o corpo. E como soldados que eram treinados, jamais dormiriam. Jesus apareceu aos seus discípulos, apareceu a mais de 500 irmãos. Nenhuma daquelas testemunhas retrocedeu, mesmo diante da perseguição e da morte. Não entraram em contradição uns com os outros.
E depois o maior perseguidor da igreja, o Saulo de Tarso, diz que viu esse Cristo ressuscitado, e de perseguidor passou a ser perseguido, de zeloso pela sua fé judaica, tornou-se no maior apóstolo do Evangelho, e em nenhum momento, mesmo sob fogo cruzado da perseguição, se lamentou. Antes ele disse: não fui obediente à visão celestial. Agripa, ele disse: quisera Deus que por pouco ou por muito tu fosses como eu sou. Aos Coríntios 15 ele disse: pela graça de Deus eu sou o que sou. E a Timóteo ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e me está guardada a coroa da justiça. Nós, portanto, irmãos, não temos por que recuar. Confronte, porque esta palavra é fiel. Aqui na segunda carta aos Coríntios, para terminar, capítulo de número 1. Eu vou falar uma coisa importante para todos que estão aqui. Prestem atenção nisso. Nós vemos muitos crentes defenderem a teoria da dupla verdade. Às vezes não sabem nem o que é isso, mas é isso que eles defendem. Tem uma verdade religiosa e uma verdade acadêmica. Na igreja, ele está lá dizendo: casamento é só entre homem e mulher, pela Bíblia. Na faculdade dele, não pode ser entre dois homens e duas mulheres, porque é outro lugar de verdade, que é outro critério de verdade. É contra o aborto. Mas aí lá fora ele diz: por saúde pública eu sou a favor de que haja o aborto. Não que eu faria o aborto, eu sou contra. E ele começa a encontrar uma forma de viver que os irmãos aplaudem e dão glória a Deus, e o mundo diz: nós gostamos de crente como você. Porque ele quer agradar os dois lados. Ele lá na universidade segue o que está sendo dito, não confronta com o Evangelho. E na igreja diz estar defendendo a palavra da cruz. É só uma questão de tempo que ele vai ser devorado pelo lado errado. O mal, se tiver espaço, é como um fermento que leveda toda a massa, é como uma gangrena que se dissemina. Se você quiser se dividir em dois, o lado mal vai tragar o lado bom, como na história do médico e do monstro aconteceu. Seja inteiro, seja um. Você é crente lá e crente cá. Eu tive um professor que era muito católico, e ele não confrontava. Já próximo de se aposentar, ele passou a ter coragem, passou a confrontar, e eu estava dando todo o estímulo para ele. E foi feita uma solenidade em homenagem a ele um tempo, e ele sentou do meu lado e disse: Glauco, eu vejo que você tinha razão o tempo todo. A minha vida como professor era assim: eu ia para a minha igreja, colocava ali o meu paletó de cristão. Quando eu ia para a universidade, aí eu tirava a minha capa, a minha vestidura. E ele olhou para mim e disse: mas você não. Você foi inteiro esse tempo todo. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18 e 19. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve o sim. Crente, não seja sim e não, não, seja sim. Porque o nosso Jesus não é sim e não, não. Ele é sim. Ele disse: quem não é por mim é contra mim, quem comigo numa junta espalha. Seja firme, seja seguro, não volte atrás na sua fé, mas confronte, responda com mansidão, com temor, santifique Jesus no seu coração, esteja preparado, dependa do Espírito Santo, e você vai vencer para a glória de Deus.
Vamos ficar de pé. Os irmãos vão louvar a Deus ainda com um hino nesse momento, depois nós iremos orar. Isaías 61, do 1 ao 3. É a canção desta noite. Jesus é tudo que este mundo precisa. Ele veio para libertar e dar refrigério às almas. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. E a pôr em liberdade todos os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que